Estamos voltando aqui. Oi, Ale. Eu vou correr um pouco mais porque o negócio é muito amplo. Mas então nós estamos tentando explicar o comportamento das pessoas por meio das teorias mais aplicadas na humanidade. A genética, a psicológica e a da cultura produzida por Karl Marx. Essa questão da teoria social, que nós somos um resultado da sociedade. E a outra psicológica, que somos resultados das experiências que nós temos. Mas dentre todas essas teorias, nenhuma conseguiu agrupar de forma unânime as pessoas. A Terra era sem forma e vazia, ou seja, dentro das pessoas tem os seus vazios, cada qual com seus vazios, as suas dores, as suas lutas. E esses abismos interiores de cada pessoa é diferente um do outro. Por isso essas teorias, ainda que elas tentem explicar, elas não conseguem. O Espírito Santo está aqui dizendo hoje que ele está trazendo uma libertação para você que foi apontado, para você que veio de prostituição, para você que veio do adultério, para você que não tem ninguém importante na sua genealogia, para você que tem até feiticeiro na genealogia, ou para você que veio da feitiçaria. Ele está dizendo que na genealogia dele tem de tudo e que nada disso define quem você é ou quem você haveria de ser. Porque quem define quem você é o Pai Celestial. Perceba que, novamente, não tem a ver com teorias que fazem tentando encaixar. E é certo que algumas se encaixam, mas elas não têm a totalidade da verdade nelas mesmas. A palavra tem o poder de nos transformar, de nos modificarmos. Eu tenho família que nasceu no morro e eu já amanheci com o corpo boiando do lado naqueles regos. Então eu estava fadado a ser um marginal, a virar um marginal, porque eu vivia num ambiente hostil. Eu não sei se vocês sabem, se você pegar um elefante e aprisioná-lo na sua perna, com uma cordinha bem fraquinha, ele, quando vai andar, desde pequeno, você amarra a perninha dele num galhozinho bem frágil, ele para. Um elefante depois se torna adulto e todas as vezes que ele sente uma atração na perna, ele para. Ele não exerce a força que ele tem. Por quê? Porque ele foi modelado segundo esse plano. Ele foi instigado e levado a isso. O Evangelho de Mateus, ele começa com a genealogia, porque Jesus é um rei e ele vinha reivindicar o seu reino. Já no Evangelho de Marcos não tem genealogia. Portanto, descreve Jesus agora como servo. No Evangelho de Lucas, outra genealogia, mas como filho do homem. Um é rei, outro é servo, o outro é filho do homem, mas em João a genealogia diz ele é filho de Deus. Perceba que todas as teorias tentam nos definir. A grande questão, novamente, por que as pessoas são como são, se comportam como se comportam e fazem o que fazem? Da onde vem tanta tortuosidades? Quando olhamos as vidas das pessoas, vemos como elas se comportam. E observamos como a natureza humana se manifesta na vida em sociedade e na vida em conjunto. Nós somos uma coisa em casa e em conjunto somos outra.
E a gente descobre que há razões de toda sorte diferentes para que as pessoas se comportem nas suas vidas de forma diferentes. Mais recentemente, nesses 3 últimos séculos, essas grandes teorias que tentaram explicar o comportamento humano, tentando colocar todo mundo no mesmo pacote. Algumas delas ganharam até a importância acadêmica, e até hoje é ensinada nas universidades. Até hoje, os psicólogos aplicam as teorias que aprenderam com Sigmund Freud, com o interesse único de entender quem são as pessoas. Algumas teorias foram sistematizadas. E foi por isso que eu disse que, neste último século, 3 teorias foram desenvolvidas nessa tentativa. E falei para vocês que nem todo mundo se encaixa nas teorias, em especial a genética. Filho de bandido nem sempre vai ser bandido. Filho de um cara que não teve cultura, não necessariamente ele vai ser um incauto. As pessoas vivem em crise, porque certa vez o meu pai foi alcoólatra e começam a falar daquelas maldições. A qualquer momento isso vai se manifestar na minha vida, porque se meu pai foi, eu vou ser. Está se definindo por aquilo que o pai foi, por essa genética bendita. E alguns, a cada 1000 pessoas, um será esquizofrênico. Perceba que são teorias. Como é que será o meu filho, então, com o meu marido que eu tenho? Criado em lugares diferentes, educado de forma diferente. O que vai gerar desse monstro? Será que essa carga tão forte não vai se manifestar na minha descendência? Mas eu faço uma pergunta. Quem era o pai de Adão? Quem era o pai de Adão? Adão não tinha pai. Adão nasceu pronto, perfeito, sem pecado. Adão tinha um criador. A genética de Adão, se Adão não tinha pai, ele não tinha mãe. Há quem diga até que Adão não tinha nem umbigo, porque não tinha mãe. E é o cordão umbilical que faz o seu umbigo. Então, se Adão não tinha pai, se Adão não tinha mãe, e ele nasce perfeito e sem pecado, mas cai, a genética dele era divina. Ele tinha tudo para dar certo. E Adão não deu certo, caiu. Todas as teorias que tentam encaixotar, colocar você dentro de uma caixinha, ela é frustrada. Eu não sei se as pessoas sabem, mas existe um DNA na célula feminina que foi transmitido por Eva nas suas mitocôndrias. São chamados de DNA mitocondrial de Eva. Só quem pode transmitir é Eva. Se você pegar uma gêmea, o Daniel, você sabia que o DNA delas vem de um mesmo gameta, um óvulo e um espermatozoide, que se juntaram. Mas você sabia que existe até diferenças de 80% de DNA em uma e noutra? Elas têm todos os motivos para serem idênticas e não são. Nós temos na igreja gêmeas, eu cuidei de gêmeas, e elas eram exatamente diferentes uma das outras. A genética não as definia. A propósito, tem uma história de umas gêmeas iranianas que elas eram siamesas, presas, agarradas uma à outra. Uma queria ser advogada, a outra queria, sabe fazer o quê? Cuidar do campo. Mas pera, elas nasceram grudadas. Gêmeas, siamesas. E com uma genética diferente.
foram criadas no mesmo lugar pelos mesmos pais e com motivações distintas. Nessa segunda teoria psicológica, o expoente é Freud. Eu tenho uma raiva de Freud, porque tudo ele tenta explicar por via, muitas vezes, do sexo. Mas tem algo, tem coisas interessantes que ele usa para tentar explicar o comportamento humano à luz das influências do ambiente imediato, ou seja, o ambiente que te cerca. Em especial, o ambiente familiar, ele aponta muito para aquilo que você haverá de ser. Mas se isso realmente fosse uma grande verdade, Jesus não poderia estar nessa genealogia. Jesus, escuta, tem tudo para ser um fracassado, porque na genealogia dele tem de rei a feiticeiro, tem de princesas, Ruth, que mulher, mas tem Raabe, a prostituta. Rapaz, que genealogia louca! Que história disfuncional! Tudo para ser um caos completo. Imagina, vamos para a imaginação. Uma mãe muito forte, dominadora. Não precisa levantar o dedo quem viveu essa história. Uma mãe forte e dominadora. Um pai fraco, ausente. Sabe aqueles homenzinhos fraquinhos, bem fraquinho, Daniel? Daniel, aqueles homens bem fraquinhos, que você fala com eles, ele se sente tão pequenininho, tão franzinozinho, doentinho, resfriadinho, tá sempre com aquela tossezinha, com pigarrinho na gargantinha, que até para cruzar as pernas na sala do sofá da sua casa, pede licença para a esposa, para a mãe, para a mulher. E aí você vê, nesse contexto, uma menina que vê a mãe tão forte e um pai tão fraco, e o pai é a referência, o pai é a linha de corte, é o pai quem define, é o pai quem diz princesinha, é o pai quem diz garoto forte, caiu, levanta. Mas ele, até para cruzar as perninhas, pede licença. Então, agora, nesse contexto, aparecem umas filhas que têm irmãos e uma menina. A menina que deveria se identificar com o pai, agora se identifica com a mãe. E na mentezinha dela, pequenininha, que vai crescendo, o homem é comportamental e o homem, ele é repetitivo. Aquilo que ele vê, ele repete. Agora, uma figura de uma, como se fosse, como é que a gente chama? Lá da época de Lampião. Uma cangaceira. Uma mãe cangaceira. Radical, uma general. E um pai, um banana. Tem uma pregação do Cláudio Duarte que diz: homem banana, mulher abacaxi. Seria bom a gente assistir. A mãe, então, o xerife, a chamada delegada Maria Machadão. Olha que família! O pai, o bananão. Aí nisso tem uma filha, uma criança, que está se desenvolvendo nesse meio. Essa criança começa a ver a mãe como referência e não mais o pai. O filho mais novo, ele se tendencia ao homossexualismo. Sabe por quê? Porque ele não foi reafirmado na figura do pai. E essa menina que nasceu nessa família disfuncional tende a ser uma homossexual também. Mas isso é só uma teoria.
que todas as vezes que a gente estuda esses casos, ela sempre nos leva a um único ponto. Sabe qual, Daniel? Paternidade. Paternidade. Por isso, Salmo 68, verso 5. Eu sou pai de órfãos e juiz de viúvas. Se você não teve um pai que pudesse ser referência para você, Deus está dizendo, eu sou teu pai. Eu sou a sua referência. Então, você agora vai procurar uma figura forte. Porque durante a sua vida disfuncional dessa família, você se sentiu desprotegida. Porque quem protege a casa é o pai, quem traz a provisão é o pai. E eu não estou dizendo que num momento de dificuldade a mulher não pode sustentar. Mas eu estou dizendo de um ambiente que torna propício a essas idiosincrasias, a essas loucuras, a essas questões que a gente tem visto. E eu, certa vez, estava pensando acerca da Andressa, aquela que é a esposa da Tami. Quem tem a maior distorção, a Tami ou a Andressa? Elas são homossexuais ou não são? Porque o homossexualismo é atração pelo mesmo sexo. Mas a Tami se tornou um meio homem. Então, para mim, quem tem a maior distorção é a Andressa. Que ela não casou nem com um homem, nem com uma mulher. Por isso, já existem pessoas casando com animais. Na Inglaterra, agora, recente. Tem pessoas que não se veem como gente e agora estão fazendo cirurgia plástica para se transformar em animais. Tem uma mulher que já gastou quase toda a fortuna dela para virar um tigre. Um tigre. Se você for na faculdade e ver o que Gramsci está fazendo, a menina entra como uma princesa e sai parecendo um fantasma, um bicho, um espantalho de lavoura. Que a tendência humana ela pode orientar em torno das relações de trabalho. Quem diz isso é Karl Marx, que é uma tendência humana para que nós sejamos resultado do meio onde trabalhamos. A grande verdade é que você poderia trabalhar com alguém que rouba, mas você não roubar. Você pode fazer a coisa certa, ainda que você esteja no lugar errado. E ele afirmava, nessa viagem lunática dele, que a grande força da sociedade é o dinheiro. Por isso, Jesus diz que são dois que tentam ganhar o teu coração. Deus e as riquezas. As pessoas, nesse tempo de calamidade, estão se vendendo. Acabei de ler que estão enterrando caixões vazios para dizer que tem muitas mortes de Covid. Esse é o tal capital social. Você é o que você tem. Ó. E ele ainda afirma que se você nasceu numa favela, onde você não tinha nem saneamento, não tinha banheiro, onde todos os dias existiam aquelas brigas familiares, isso repercutiria em você. E aí, então, aparece uma criança de 12 anos grávida no meio dessa história, porque não teve uma referência. Pessoas se vendendo e se entregando por um pedaço de pão. E começa a se prostituir e aparece grávida. Você não tinha outra saída a não ser se tornar o sujeito que você se tornou. É isso que dizem as teorias. Que se você foi tratado num ambiente violento, você é violento. E que se você na rua for afrontado, você não tem limite porque seu pai era ausente e você iria para cima para devorar as pessoas.
Então, o que poderia salvar esse tipo de gente, dessas famílias que chamamos disfuncionais? A educação. Aí você vai na escola, a escola está toda deformada, com ensinos sem princípios. Parece que nada pode salvá-los. Mas quem salva é Jesus Cristo. A nossa esperança está em Cristo. Não é o nosso DNA, não é as teorias psicológicas, nem tampouco sociais, que vão definir o que nós somos. Nós seremos aquilo que ele diz que somos. Nós vamos manifestar o que ele diz que somos, porque ainda que tudo isso seja uma teoria, céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Todas essas teorias têm suas verdades óbvias, mas nem todo mundo consegue se encaixar nisso. Todos nós sabemos que crescer num ambiente com água limpa, cama limpa, favorece muito o desenvolvimento do ser humano, mas não define. Não podemos usar isso como desculpas, mas para sabermos de onde ele nos tirou e de onde ele nos colocou. Você pode não ter nascido num berço de ouro, mas veja agora onde você está. Pode ser que você não tenha tido um pai rico que te deixasse uma herança. Perceba que todas as teorias, elas dão a oportunidade para sermos o que quisermos sermos, porque não estamos debaixo de uma teoria, senão da palavra de Deus, que é a única verdade. Não existem três verdades, como eu já ouvi dizer. A minha, a sua e a de Deus. Alguém está mentindo e eu sei quem é. E para fechar, todavia, essas três teorias tentam explicar esse comportamento humano, mas estão muito longe de poder explicar o que acontece no coração de cada um. Porque existem pessoas que estão quebrando esses princípios. Nasceu numa família disfuncional, mas tem uma família super funcional. E os filhos não se tornaram pessoas doentes. Porque mesmo que eu li Mateus 1, porque eu estou falando da genealogia de Jesus. Eu estou falando dessas três teorias humanas até agora, por uma razão simples. Pouca gente teve uma família mais complicada do que a de Jesus. Eu estou rindo porque é muito engraçado. Isso é muito engraçado. Jesus teve a família mais complicada que eu já ouvi falar. De macumbeiro a rei, de assassino de crianças, de prostituta de toda sorte. Pouca gente teve tanto parente complicado como ele, hein? O que foi, Daniel? Aí vem o adversativo de Deus, né? Contudo, Uhum. entretanto, Pouca gente teve uma ascendência histórica tão torta como essa de Jesus. E nisso tudo eu quero te levar a um texto, deixa eu ver se eu acho, que vai definir toda essa história. Quando você olha para essa genealogia, você vê a Santa Tamar, o São Judá, né? Se isso fosse verdade, a Santa Tamar enganou o sogro, dormiu com o sogro. O São Judá que traiu o pai, enganou o pai. A Santa Raabe, uma prostituta de esquina. E o que dizer da Santa Ruth? Que santa. E o São Davi, adúltero, ou melhor, adulterou e assassinou. Tem tanto santo nessa genealogia, né? Esse pessoal aí são, mas não santos. Eles são, mas não santos.
São pessoas como eu e você. Todos eles são, mas outras coisas menos que santos. Ao contrário, muita gente complicada. Se Jesus dependesse dessas três teorias e da sua genealogia, ele jamais seria quem ele foi. Santo, santo, santo. Se dependesse das raízes, como a gente tenta culpar, ele estava absolutamente perdido, hein, Daniel? Eu não nasci no lar cristão. Você nasceu, né, Daniel? Não. Não? Meu Deus. Uns 8 anos eu entrei na igreja. Uns 8 anos. Desviou aos 14, já sei. O senhor lembra, né? Eu lembro de tudo. É muita gente complicada, né? Na genealogia de Jesus. É a prova irrefutável que não há pessoas insignificantes nem pessoas irrecuperáveis para Deus. A genealogia de Jesus é que todo mundo é significante e recuperável para Deus. Eu acho que dá hashtag. Haviam 5 mulheres diferenciadas nessa genealogia. 5. Raabe, Ruth. Quem é a outra das mulheres? Mas são 5 mulheres que falam. É Jesus trazendo a mulher para esse contexto. O gentio naquela época, eu não sei se vocês sabem, que não era judeu, era uma vergonha. Mas na genealogia de Jesus, Raabe, Ruth, Moabita, não era judeu. Rapaz, você tá entendendo a genealogia de Jesus? Inclui até quem não é judeu. E isso está apontando para mim e para você. Eu vou fechar agora, eu prometo. Já falei de Raabe, já falei de Ruth, já falei de Tamar, e ainda tem uma quarta mulher que é Batseba, que está aqui na genealogia de Jesus. Foi a que adulterou com Davi e gerou Salomão. Jesus coloca essa mulher na genealogia dele. Como, gente? Pelo amor de Deus. Mas aparece uma quinta mulher. Aí é que a coisa é linda. Aí aparece uma mulher chamada Maria. Santa, separada, 14 anos, virgem. Tão qualificada quanto essa não existe. Essa mulher é singular, por isso é bendita entre todas as mulheres. Reis tinham de todos os tipos. De todos os tipos, você imaginar, tinha reis. Um rei que adultera, um rei que sacrifica a criança, um rei que separa o reino, quebra o reino, parte o reino, que custou o sangue do avô Davi, Roboão, separa o reino, Manassés, feiticeiro, meu Deus. Eu estou aqui pulando rapidamente porque eu quero chegar no fim disso. José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Nos dias atuais, diriam que Maria, para ser mãe do Salvador, ela deveria antes fazer uma quebra de maldição. Para ela estar nessa genealogia. Uma mulher que é tendenciosa à queda. Do ventre dela nasce um santo. Perceba que, apesar de sermos o que somos, a palavra definiu que Jesus deveria nascer de mulher, porque aquele que não nasceu de mulher, que veio diretamente de Deus, caiu no jardim, mas o outro que nasceu de mulher se levantou no jardim, ainda que estivesse sendo esmagado.
Para algumas pessoas, teria que estar fazendo terapia agora. Mas eu não vejo nenhum texto dizendo que Maria passou no psicólogo. Você viu? Tem algum texto? Maria entrando na casa do Pai de Santo, fazendo descarrego. Maria ama o Senhor, ela ama o Messias, a esperança, sem saber que Jesus sairia dela. Meu Deus. Ela já ama o Senhor sem saber que ela geraria. Ela só teve um encontro com um anjo que mudou toda a história. Em Mateus 1,17, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia são 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo são 14. Somando as 3 gerações, daria 42 gerações. A genealogia aqui de Jesus fala de 3 tipos de pessoas envolvidas. Sabe quais são os 3 tipos? Primeiro, pecadores. Segundo, reis. E, por fim, pessoas comuns que são citadas e que tu não sabe nem quem é. A propósito, me fala rapidamente aí quem foi Jaconias, Amon. Você sabe? Salatiel, Azor. Tem muita gente comum numa única genealogia. Tem pecadores, tem reis e pessoas comuns. 14 tem um significado na cultura judaica. 10 é a plenitude. 4 fala dos 4 ventos do Espírito. 10, plenitude. A cabala judaica ela é muito interessante. Nós não estamos nos prendendo aos números, mas diz que na plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Rapaz, Jesus não nasceu para dar certo, não, amigo. Ele nasce sob a lei, nascido de mulher, uma mulher qualquer, no sentido de pobreza, sem a mais comum possível. Qual é mesmo a desculpa que você vai dar para a sua vida não dar certo? Qual mesmo a desculpa acerca do que você tem ouvido? Quais foram os apontamentos que disseram que você não daria certo? Pela religião que você frequentou, pelo lugar por onde você andou, pelo que você fez no seu passado? Existe um preço para manifestarmos Jesus ao mundo. Ele carregou o Senhor, ela carregou o Senhor por 9 meses. Escuta isso. Hoje também nós carregamos o Senhor. Ela o carregou por 9 meses. E nós o carregamos até que ele venha nos buscar. Estamos com ele como ela estava. E isso é que diferencia tudo. E que quebra toda a teoria, todo princípio, toda a maldição. Tudo que poderia ser contra você cai por terra. Maria teve que se negar e se dispôs até morrer. Porque naquele momento, oi, Nath, naquele momento, Maria tinha que ser apedrejada. Não tinha marido, ela tinha um desposar, ou seja, uma proposta de casamento. Aí aparece grávida. Então, foi alguém que se lançou crendo na visão e na palavra que o anjo havia liberado sobre ela. A gravidez de Maria ela é inédita, porque ela se dá debaixo dessa unção do Espírito Santo. Maria se submete, ela se lança. E aí é onde eu quero terminar. Lucas 1, verso 27 e 28 diz assim: E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo.
No verso 30 vai dizer: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Perceba que nunca teve nada a ver comigo e com você, e nem com Maria. Foi Deus quem achou graça nela. Ela foi encontrada pela graça e pelo favor. De ti vai nascer um santo, Maria. Como? Eu não tenho nem marido! Todo mundo tem uma desculpa. Todos dando desculpas. De você vai nascer um santo. E esse santo, ele vem lá da raiz de Davi. Mas a raiz dele é mais profunda do que a de Davi, porque ela vem do alto. Eu vou repetir. Vai vir de você um santo, que a raiz dele é de Davi, mas ela é mais profunda do que a de Davi, porque ela vem do alto. A paternidade é outra. Aí Maria ouve aquilo tudo e ela diz simplesmente: aqui está a sua serva. Uau, 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 uau. Vocês não estão me entendendo. Vocês vão entender agora. Eis aqui a tua serva, a serva do Senhor. Que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Eu sei que há muitas pessoas, de verdade, todo mundo sabe, cheio de estigmas, karmas. Há pessoas aqui com medo de ficarem loucas por aquilo que elas viveram. Pessoas que tomam remédio até hoje e que vivem em pânico, pensando que tudo isso haverá de se manifestar nela. Há outros aqui que estão casados, mas estão com medo que quando gerem um filho segundo aquilo que eles viveram. Ou quem sabe até outras situações de violências. E eu tenho algo para te dizer. Se Jesus foi capaz de sair dessa ascendência e pode descender de gente desse tipo como ele descendeu, e ainda assim ser santo, 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 você pode vir da onde você vier, você pode ter a ascendência que for, você pode vir do jeito que você está, que ele vai mudar a tua sorte. Ou melhor, ele já mudou a tua sorte. Hoje, a palavra que eu estou trazendo para você é que você tenha no seu coração e repita o que Maria fez. Apesar de todo o panorama ser contrário, de toda a disfuncionalidade daquele tempo, a carência daquele tempo, ela creu na palavra que ela recebeu. Quebrou-se, então, todas as teorias, todos os apontamentos, toda a ciência se dobra diante dele. Porque essa oração é a oração mais poderosa da Bíblia. Eis aqui a sua serva. Uau! Que se cumpra em mim a tua palavra. Aonde você estiver nessa madrugada, que você faça essa oração. Eis aqui o seu servo, a sua serva, que se cumpra em mim a sua palavra. Enquanto você está orando, liberando essa palavra, Deus está trazendo à tua memória coisas que te levaram a ser quem você era. Está dando resposta por que você viveu o que você viveu. Por que você se tornou o que você se tornou. Deus está te dando respostas, mas mais do que resposta, Ele está dizendo que Ele mudou todo esse panorama, porque nem o seu DNA, nem as teorias genéticas, nem conspirativas do social pode ser maior do que Deus, o Espírito Santo em você. Hashtag
que se cumpra em mim a sua palavra. Pedro, para encerrar, sabendo da família que teve, olha o que ele diz. É por não esquecer que não foi mediante coisas corruptíveis como prata e ouro que vós fostes libertos do vão comportamento, mas vós fostes comprado pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, imolado antes da fundação do mundo e que manifeste agora em nosso meio, em nome de Jesus. Não existe teoria da conspiração. Podem fazer os estudos que quiserem. Podem usar até mesmo da genética. Mas nessa madrugada, o Senhor da genética está aqui. O maior de todos os cientistas, o médico dos médicos. Aquele que contraria toda a teoria. Aquele que contrariou toda a teoria e apesar de nascer onde nasceu, no meio dessa pandemia ou desse pandemônio familiar. Apesar de tudo isso, ele é santo, santo, santo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, velhas, já passaram. Eis que tudo se fez novo. Essa é uma madrugada de virada. Eu estou dizendo que não tem maldição sobre você. Eu estou dizendo que sobre você tem graça. E dentro de você tem o Espírito Santo. Que não importa se você veio do candomblé, da umbanda, seja da onde for, da quibanda, do catolicismo, do espiritismo, da maçonaria, de qualquer ismo que seja. Tem alguém que quebra toda a teoria. Nós temos mais do que isso. Temos o DNA do céu. Senhor, que se cumpra em mim, então, a tua palavra. A tua palavra ela não volta vazia. Libero hoje, Deus, se cumpra em mim. Eis aqui os teus filhos e tuas filhas, Senhor. De madrugada em madrugada, buscando entendimento. E como diz lá em Lucas 1 ainda, porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Aqui está a sua serva, que se cumpra em mim a tua palavra. Feche seus olhos por um momento. Não olhe para o seu passado. Esqueça agora. O seu passado não pode mais te causar dor, nem ferida, nem lacunas, nem vazios. Deus está agora dizendo para ti, do teu passado eu já não me lembro mais. Eu sou um novo e um vivo caminho. Outrora todos nós éramos mortos em nossos próprios delitos e pecados. Mas achamos a graça, ou melhor, a graça nos achou e mudou a nossa sorte. Eis aqui o seu servo e a sua serva, que se cumpra em nós a tua palavra. Faz de novo, Senhor. Quebra paradigmas. Quebra agora, Senhor Deus, todo dogma.
toda tentativa do inimigo de plantar nos teus filhos e em tuas filhas um engano, uma mentira. A ciência jamais será maior do que o próprio Deus. Deus antecede e precede a ciência. A ciência não está à frente, está atrás. É Deus o Senhor da ciência. É Deus o Senhor dos tempos. É Deus o Senhor das nossas vidas. Não somos o que vivemos. Somos aquilo que aceitamos ser, segundo a palavra de Deus. Que se cumpra em mim, Senhor. Que se cumpra em mim a tua palavra. Em nome de Jesus. Adore o Senhor. Adore a Deus. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer Deus. Quão insondáveis teus juízos e seus caminhos. O saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Essa mensagem, ela tem uma profundidade ímpar. Ela vem tirar de mim e de você toda desculpa para não sermos quem deveremos ser. Porque quando ele diz, sede santo como sou santo, é porque ele já colocou em você a santidade. Ele não poderia te pedir algo que você não tem para dar. A propósito, sê tu santo como sou santo. Toda história de vida, por mais triste que ela seja, ela pode ter a sua virada. Eu creio que hoje é um dia da virada, onde toda desculpa está dando lugar agora à verdade do céu. Toda desculpa, por isso eu digo, nós temos motivos para lambermos as nossas feridas, mas nós decidimos continuar. Todos nós temos motivos para não darmos certos e fazermos o que é errado. Mas nós não usamos os nossos motivos transformando em razões
para permanecermos nos erros. Jesus escolhe os que não são para confundir os que são. Ele usa os loucos, aqueles que o mundo aponta, aqueles que você mesmo apontaria a propósito. Você faz parte desses que não são, mas que ele usou para confundir os que são. Essa palavra é para curar, tratar a nossa estima, para dizer se existe um título nessa terra que vale a pena ter e que nos abre todas as portas, é ser chamado filho de Deus. Filho. Não é doutor nem doutora. É filho. Esse é o seu título maior. Que Deus te dê uma noite de reflexão. Que você possa refletir acerca das mentiras que o inimigo contou. Porque o inimigo tentou nos sentenciar acerca daquilo que os nossos pais viveram, fizeram, dos nossos abandonos, e isso geraram mentiras, fortalezas. Mas Jesus, ele quebra todo tipo de paradigma e de maldição. A lei foi paralisada na graça. Não éramos para estarmos aqui. Mas aí entrou a graça, o favor imerecido. Por isso, essa noite, receba mais uma porção dessa graça. Deixe-se ser levado por ela, se conduzir pela graça, por aquele que apostou tudo em você, por aquele que diz, não vai dar certo, já deu certo. Não vai dar certo, já deu certo. Jesus é a prova de que contra tudo e todos, você pode ser quem você quiser ser. E nele, podemos ser e fazermos todas as coisas. Nos revelamos nele. E é na beleza da santidade dele que somos atraídos para sermos. Quão belo ele é. Olhamos para a beleza dele e admiramos. E ele diz para você nessa madrugada: filho, filha, quão belo vocês são. Deus está dizendo que tem orgulho de mim e de você. Ele está dizendo que ele sabe e entende a nossa história. Ele é compreensivo acerca disso. E isso não está nos dando motivo para permanecermos no erro. Pelo contrário, está nos dando força para continuarmos. Hoje é um dia para estarmos de pé, nos levantarmos. Ao amanhecer, abrirmos a janela e contemplarmos tudo que ele fez, está fazendo e ainda fará. Ao amanhecer, tem o sol brilhando. O sol da justiça já se levantou. O cetro nos foi apontado. Filhos e filhas, que se cumpra em mim e em ti a sua palavra. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Em nome de Jesus. Não sei se é a última. Está faltando poucos minutos. Não sei se é a última. Acredito eu que não. Porque foi mudado um decreto para o dia 8. Acho que 8 de maio.
Então eu creio que até lá, pelo menos, nós teremos as lives. A graça bate na porta toda hora, né, Lana? Ela insiste na gente. Ele acredita na gente. Fé não é você acreditar nele, é ele acreditar em você. Por isso eu abençoo sua noite, o seu sono, o seu dia. Que essa graça que nos visitou nessa madrugada venha te tomar totalmente e abrir os seus olhos acerca desse futuro lindo que está te esperando. Você é a virada da sua família, da sua casa. Você é a virada da história, de tudo que você representa para o seu povo. As pessoas verão em você essa graça, a graça maravilhosa. As pessoas vão ver o que um Deus tão grande é capaz de fazer na mão, ter na mão homens pequenos e fracos e frágeis como nós. O que Deus pode fazer. Um Deus poderoso com homens pequenos. Deus faz um grande exército. Uma ótima noite, uma madrugada abençoada, que o amor de Deus, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo seja sobre você. Deus abençoe. Obrigado, Dandan. Obrigado, Érica. Obrigado, Edneia. Obrigado você que ficou até essa hora. Creio que é isso. O sacrifício será recompensado. Cada madrugada, cada noite de sono perdida vai ser recompensada. Um beijo no coração. Fique em paz. Deus abençoe.